Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Bom, eu gostaria de apresentar o Dr. Dilton. Ele é o nosso convidado dessa tarde. Seja muito bem-vindo, Dr. Dilton. Fique à vontade, pode falar aqui com a gente. A gente está muito disposto a aprender um pouco mais sobre esse tema. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar conversando com vocês hoje sobre um assunto que é um assunto extremamente interessante, o dos erros inatos da imunidade. Os erros inatos da imunidade são um grande grupo de doenças genéticas que alteram a nossa resposta imunológica. E essas doenças também são conhecidas como imunodeficiências primárias ou imunodeficiências de origem genética. Então, vamos dar uma olhada sobre esse aspecto e mostrar alguns pontos extremamente interessantes que vão mostrar a importância do diagnóstico preciso, do diagnóstico correto dessas doenças para que nós consigamos fazer o tratamento adequado desses pacientes. A nossa resposta imunológica ela é muito importante devido ao fato de nos proteger. Como acontece essa proteção? Acontece por meio da destruição dos nossos inimigos. Inimigos quais? Vírus, bactérias, intra-extracelulares, fungos, parasitas e também as neoplasias, que esses agentes agressores vão levar a um dano, levar a uma destruição tissular e que muitas vezes precisa levar a uma reconstrução. E essa reconstrução também é modulada pela nossa própria resposta imunológica. E é importante que nós saibamos, o nosso sistema imune saiba reconhecer quem é amigo e quem é inimigo, de modo a nos proteger de uma maneira adequada. Como acontece esse reconhecimento? O reconhecimento, para que nós consigamos reconhecer quem é nosso inimigo, nós precisamos primeiramente reconhecer quem somos nós, quem são os nossos amigos. Então, esse reconhecimento é um reconhecimento extremamente sutil e que acontece em diversas fases. Essas fases vão depender de quê? Vão depender dos componentes da nossa resposta imunológica. Então, nós temos componentes celulares e componentes solúveis no plasma e nas secreções. Os componentes celulares são todos derivados da nossa célula-mãe, da célula-tronco pluripotencial hematopoética. Então, essas células imunológicas são geradas na medula óssea e os precursores dos linfócitos T, que fazem parte da nossa resposta celular para os patógenos intracelulares e para os tumores, passam por um estágio de maturação, de educação dentro do timo. E a gente tem órgãos linfóides secundários, onde essas células da nossa resposta imunológica vão ser armazenadas e ativadas de modo a que elas consigam atacar os agentes agressores em qualquer lugar do nosso organismo, para nos proteger em qualquer sítio do nosso organismo. Então, para a gente pensar em imunidade, a nossa resposta imunológica, ela é totalmente compartimentalizada. O primeiro compartimento é o compartimento da pele, das mucosas e das suas secreções. Esse sistema de barreiras é um sistema muito eficiente. Ele consegue eliminar mais ou menos 90% das agressões externas às quais somos expostos. Consegue eliminar vírus, bactérias, fungos, etc. Caso essa resposta de barreira seja insuficiente para conseguir conter esse agente patogênico, a gente tem a ativação da imunidade inata. Essa imunidade inata vai depender de quê? De células mono- e polimorfonucleares que vão agredir e que vão levar à destruição desses agentes patogênicos. Vai ter ainda sistemas amplificadores de inflamação, como via de coagulação e fibrinólise, via de cininas, cascata de complemento, que vão amplificar essa resposta imunológica e vão facilitar a fagocitose por essas células fagocíticas mono- e polimorfonucleares. Além disso, a gente vai ter células linfóides da imunidade inata, como as células natural killers, células citotóxicas naturais, que vão eliminar as células e os agentes intracelulares, como as neoplasias,
os vírus e patógenos intracelulares. A imunidade inata mais o sistema de barreiras consegue eliminar mais ou menos 97% das agressões às quais somos expostos, sobrando mais ou menos 3% para a imunidade adaptativa, que depende dos linfócitos T e das suas subpopulações e dos linfócitos B, que produzem as imunoglobulinas, que têm funções de anticorpos. Então, as doenças infecciosas sempre foram o nosso maior inimigo. Então, até muito pouco tempo atrás, essa interação entre os patógenos e nós, os hospedeiros, era uma relação francamente favorável ao nosso inimigo. E com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento principalmente no final do século XIX e século XX, então, do conhecimento sobre a saúde pública, de saneamento básico, de geração de drogas, de antibióticos e outras medicações, então a gente mudou radicalmente essa relação entre o patógeno e o hospedeiro, tornando-a bastante mais favorável para nós. Então, a gente vê a diferença que aqui, até o século XIX, não havia diferença praticamente nenhuma em relação aos nossos antepassados na Idade da Pedra. E no século XX, essa mudança foi realmente muito significativa. Então, o que são defeitos genéticos da imunidade ou imunodeficiências primárias? São um grande grupo bastante heterogêneo de doenças hereditárias, geralmente monogênicas, que vão afetar a nossa resposta imunológica. A principal característica desses defeitos inatos da imunidade vai ser a suscetibilidade a infecções. E a suscetibilidade a infecções, levando que o indivíduo tenha mais infecções mais graves, mais disseminadas e também frequentemente por agentes oportunistas, agentes de baixa patogenicidade. Mas, além disso, existe também desregulação da nossa resposta imunológica, levando a suscetibilidade a doenças alérgicas, autoimunes e também suscetibilidade a neoplasias, a tumores. Pelo que a gente conhece da nossa resposta imunológica, hoje a gente conhece entre 400 e 450 defeitos moleculares que vão resultar nessas imunodeficiências primárias. E, considerando o que nós conhecemos da nossa resposta imunológica, achamos que devem existir por volta de 2 a 3 mil doenças. Essa relação entre o patógeno hospedeiro depende de múltiplos fatores. Depende de fatores relacionados ao hospedeiro, aqui os fatores tanto genéticos quanto epigenéticos, depende de fatores do meio ambiente, os fatores microbianos e fatores ecológicos, e para que nós tenhamos uma infecção, é necessário que nós sejamos expostos ao agente patogênico e a nossa imunidade o reconheça e a gente vai ter fenótipos biológicos e a gente vai ter fenótipos clínicos que vão determinar a gravidade das doenças em um indivíduo qualquer em particular. Então, a gente sabe que quanto mais precoces foram as manifestações da doença, é mais provável que essa doença seja causada por um defeito imunogênico. E quanto mais tardias forem as manifestações da doença, é mais provável que seja uma herança poligênica ou epigenética ou que não haja nenhuma herança significativa. Vamos mostrar alguns exemplos. Então, um paciente do sexo masculino que havia consanguinidade familiar, pais primos em primeiro grau, e esse paciente apresentava esse quadro de eritrodermite foliativa, essa lesão cutânea, relacionada com, inicialmente se suspeitou de uma alergia a leite, mas se viu depois que fazia parte da própria doença que o indivíduo apresentava, que a criança apresentava. Esse indivíduo teve uma infecção pelo BCG, pela vacina para a tuberculose que nós tomamos nos primeiros dias de vida e apresentou uma disseminação dessa doença. Apresentava ainda candidíase mucocutânea importante e um déficit de crescimento. Então, esse paciente veio para a investigação. Na investigação, nós vimos que realmente ele apresentava uma micobacteriose disseminada pelo Mycobacterium bovis BCG e, na investigação, nós notamos que havia uma redução muito significativa do número de linfócitos T e de linfócitos B,
com células natural killers, de células citotóxicas naturais em números normais. Isso é muito sugestivo de defeitos de produção de anticorpos e de receptores de linfócitos T. Nós temos dois grandes grupos, os defeitos das recombinases, RAG1, RAG2, e os defeitos de reparo de dupla quebra do DNA. Então, a gente tem um sistema muito importante que depende de várias enzimas que faz o reparo do DNA, e essas doenças também vão levar a uma imunodeficiência, onde nós temos ausência de células T e B, ou redução bastante significativa. Então, a investigação desse indivíduo, no sequenciamento, nós achamos uma deleção de 2 nucleotídeos na posição 1260 de RAG1. Então, é um indivíduo mutante de RAG1, ele tem uma imunodeficiência combinada grave, que a gente chama de SCID, de Severe Combined Immunodeficiency, e esse indivíduo foi submetido a um transplante de células-tronco hematopoéticas obtidas a partir de um cordão umbilical. Então, esse indivíduo fez esse transplante e ele foi curado, e esse indivíduo apresenta hoje em dia totalmente saudável. Uma outra garotinha, também com um quadro de BCGI, de infecção disseminada pelo Mycobacterium bovis BCG. A gente vê aqui, lesão óssea, osteomielite pelo BCG. Fomos investigar e havia virtual ausência de linfócitos T com números normais de células B e de células NK. Então, existem vários defeitos que podem levar a esse quadro. Deficiência de purina nucleosídeo fosforilase, deficiência de CD38, deficiência de CD45, deficiência da cadeia-alfa do receptor de telostra 7, deficiência de CD3, gama, delta, epsilon, zeta, uma série bastante grande de defeitos. Vamos investigar e acabamos achando que essa garotinha tinha uma deficiência da cadeia-alfa do receptor de telostra 7, pela citometria de fluxo. Então, essa garotinha também foi submetida a um transplante de células-tronco hematopoéticas e foi um transplante de medula óssea obtida a partir do pai. Então, também uma família consanguínea, e ela era HLA idêntica, isso compatível ao pai. Então, foi feito um transplante dessas células do pai, foi um transplante complicado, ela teve uma reação do enxerto contra o hospedeiro importante, mas ela acabou evoluindo bem e levou à cura também. Aqui a gente vê as populações pré-transplante, pós 2 anos de transplante, muito melhor, pós 3 anos de transplante, completamente normais, as células T. E aqui a gente vê as células B, que são as últimas a recuperar, só foram se recuperar aos 3 anos, tá? As células NK que se apresentaram normais rapidamente, e a expressão do receptor de interleucina 7, que era ausente. Pós 2 anos, a gente já vê a presença desse receptor, pós 3 anos, níveis normais dessa molécula. Então, essa garotinha está curada e a gente vê ela hoje em dia muito bem, obrigado. Aqui a gente vê essa outra garotinha que também era uma deficiência do receptor de interleucina 7, de uma família não consanguínea, e que eles tiveram uma filhinha que faleceu logo depois do nascimento. Então, eles queriam ter mais um filho ou uma filha e decidiram fazer uma implantação de um ovo normal. Como nós já conhecíamos as mutações dessa família, então pôde haver a seleção de um ovo sem as mutações causadoras da doença da filha mais velha que havia falecido. Então, isso permite fazer a implantação de um ovo normal, levando ao nascimento de uma criança totalmente saudável. Então, isso é uma coisa muito importante, que é extremamente interessante e que dá a visão completa de como o diagnóstico preciso, de como o diagnóstico genético é importante na nossa vida para tratar esses pacientes com doenças raras. Então, um outro grande grupo de doenças, as doenças que levam à suscetibilidade mendeliana a doenças micobacterianas, com infecções pelo BCG e por micobactérias ambientais. Então, nós temos aqui várias doenças marcadas que dão esse tipo de quadro. Aqui nós temos um indivíduo, um pacientinho,
com uma deficiência completa da cadeia alfa do receptor de interferon gama, uma doença extremamente grave, pela BCG, uma BCGI extremamente grave, diferente daqueles primeiros pacientes, com uma resposta inflamatória muito grave. Por quê? Porque o defeito não é em linfócitos T, mas sim nos macrófagos, nas células que levam à destruição dessas micobactérias. Um outro paciente com uma deficiência parcial da cadeia alfa do receptor de interferon gama, um defeito na mesma molécula, mas o quadro clínico é bastante diferente. Esse é um defeito parcial com herança autossômica dominante por uma herança dominante negativa. Aquele outro tinha uma doença de herança autossômica recessiva, onde os dois alelos precisam ser mutados. Nessa, um alelo mutado é suficiente para provocar a doença. Nós vemos aqui, ó, a lesão óssea no úmero por causa da micobacteriose e uma lesão de costela também muito importante por causa da micobacteriose disseminada. A gente vê aqui na citometria de fluxo a expressão normal da cadeia alfa do receptor de interferon gama. Naquele primeiro paciente, a ausência completa dessa expressão, e no segundo paciente, a expressão aumentada. Então, esse paciente tem uma doença que tem uma herança que é dominante negativa, então um alelo mutado já permite a doença. E, nesse caso, nessa mutação em particular, a expressão da cadeia alfa é maior do que o normal, mas ela não é funcionante. Então, esse indivíduo é bastante suscetível a essas infecções. E aqui a gente vê o sequenciamento capilar desse paciente. Então, a gente vê aqui, ó, ele está vindo aqui da direita para a esquerda, a setinha aqui, né? Então, a gente vê que daqui em diante houve uma sobreposição, bagunçou totalmente o alinhamento do sequenciamento. E a gente pode ver aqui no controle normal, e a gente vê o sequenciamento do pai e da mãe. Isso permite a gente saber que não houve uma herança familiar e que isso foi uma mutação de novo, uma mutação que aconteceu no óvulo desse pacientinho, no ovo desse paciente. Um outro paciente com uma doença diferente, mas bastante similar, também teve uma BCG-IT, ele teve uma salmonelose por uma salmonella enteritidis pouco patogênica, levando a osteomielite mais artrite séptica e mais uma paracoccidioide micose forma disseminada. Então, 3 bactérias, 3 infecções por agentes intracelulares e intravesiculares. Uma micobactéria, uma enterobactéria e um fungo. Então, nesse indivíduo, nós fomos procurar o defeito e a gente vê aqui ó, que ele conseguia formar granulomas, mas a quantidade de fungos era muito grande, não havia um controle adequado dessa infecção. E a gente vê aqui, ó, na imunohistoquímica, o número reduzido de células T, CD4 e CD8, o número de macrófagos normais e a virtual ausência de interferon gama e do TNF, muito importante para conseguir eliminar esse agente patogênico. Então, nós vemos aqui a ativação inadequada dessas células, uma linfoproliferação inadequada e ausência de resposta ao fungo. E aqui nós vemos aqui a expressão de um indivíduo normal da cadeia beta-1 do receptor de interleucina 12, que é compartilhado pelo receptor de interleucina 23 de um indivíduo normal, e desse paciente a ausência completa da expressão. Esse indivíduo tem uma mutação homozigota que leva à substituição de uma leucina por uma fenilalanina no aminoácido 77 dessa molécula. Aqui uma outra paciente com uma criptococose forma disseminada, com múltiplas lesões intracerebrais e intraparenquimatosas muito graves, e que a gente vê a grande quantidade de fungos na biópsia cerebral, e olha aqui os fungos, na imunohistoquímica, tudo. Olha os macrófagos em número bastante significativo, a interleucina 12, aqui a gente vê interferon gama e L10, as citocinas, então, interferon gama e L12 bastante reduzidas, e a gente vê na citometria de fluxo, expressão normal do receptor de interferon gama, ausência da expressão do receptor de interleucina 12, apesar de os linfócitos T dessa paciente conseguirem reconhecer e conseguirem proliferar ao criptococo, que é o agente que estava levando àquela infecção gravíssima dessa paciente. Com isso tudo, o que a gente pode fazer? Fomos para o sequenciamento.
Então, ela tem uma mutação, uma substituição que leva aqui no exon 5 uma troca de uma arginina por uma glicina, tá? E uma no exon 8 que leva a substituição de uma leucina por uma valina. Essa variante não tinha sido descrita previamente, mas a gente pode saber que essa paciente, pelo quadro grave, essa mutação era patogênica. Então, ela não estava respondendo ao esquema antifúngico bastante agressivo. Então, com isso, a gente fez o quê? A gente sabia que ela não ia conseguir fazer interferon-gama, a gente já tinha visto na imunistoquímica, já tinha visto a ausência da expressão do receptor de interleucina 12 e já tinha visto no sequenciamento as duas mutações, é uma heterozigota composta. Então, vamos tratar com interferon-gama. Nós tratamos com interferon-gama, uma semana depois, essa paciente apresentou uma melhora muito significativa, mudou a vida dessa paciente. Essa paciente, hoje em dia, está completamente saudável, sem medicação alguma. Então, o diagnóstico genético e o diagnóstico imunológico preciso foram fundamentais para a gente conseguir salvar a vida dessa paciente. Um outro paciente com uma outra micobacteriose disseminada, também foi muito investigado e que, depois de muita procura, se descobriu que esse paciente tinha uma deficiência do fator regulador de interferon 8. Tá? Isso é muito importante, essa molécula é extremamente importante para a diferenciação de células dendríticas mieloides do tipo 1, que são as mais importantes para a produção de interleucina 12 e que a interleucina 12 é a citocina mais importante para a produção de interferon-gama por células de K e por linfócitos T, para ativar o macrófago, para conseguir eliminar as micobactérias, fungos, salmonelas, etc. Então, a gente vê a substituição aqui dessa treonina por uma alanina nesse paciente e a desestruturação da estrutura terciária dessa molécula, levando a essa doença, que tem uma herança autossômica dominante. Então, uma outra doença que leva a defeitos que garantem e que fazem com que o indivíduo seja suscetível a agentes intracelulares e intravesiculares, como as micobactérias, então é a deficiência de GATA2. A deficiência de GATA2 é uma doença mais grave, já que ela vai dar um defeito de monócitos macrófagos, de células dendríticas, então todas as células derivadas dos monócitos, além disso, de células natural killers e de linfócitos B, e um defeito parcial de linfócitos T. Então, a gente vê aqui a quantidade de fungos enorme, o granuloma mal formado, a gente vê citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6, 17 adequadas, IL-12 adequada, linfócitos T, CD4 e CD8 presentes, macrófagos presentes em um número relativamente reduzido, interferon-gama normal, TNF normal, interleucina 4 normal. Mas aqui a gente viu a mutação que esse paciente tinha. Então, essa troca de um G por um A no nucleotídeo 490 leva a essa substituição de uma alanina por uma treonina, que é sabidamente patogênica. E, então, esse indivíduo tem uma deficiência de GATA2 e também essa doença é uma doença que a gente deve tratar com um transplante de células-tronco hematopoéticas, já que é uma doença bastante complexa e que leva à suscetibilidade também a neoplasias, a síndrome mielodisplásica e a leucemia mieloide aguda. Então, um outro grupo de doenças que levam à suscetibilidade a fungos. Essa paciente, ela teve essa pneumonia, foi uma pneumonia por histoplasma, um fungo também muito importante, e a gente vê aqui um câncer de esôfago, aneurismas cerebrais. Então, nessa doença, que é uma doença que leva à suscetibilidade à cândida de herança autossômica dominante por uma mutação com ganho de função de STAT1. Tá? Na mutação de STAT1, a gente pode ter mutações com perda completa de função, mutações amórficas, que levam à suscetibilidade a micobactérias e a vírus do grupo herpes. Então, meningoencefalites herpéticas, micobacteriose, etc. Mutações com perda parcial de função que levam à suscetibilidade a micobacterioses, e a gente tem também mutações com ganho de função, que dão suscetibilidade principalmente a fungos, principalmente a cândida, e levam também à suscetibilidade a infecções por estafilococcos, e a aneurismas cerebrais e a manifestações autoimunes. Então, a gente vê aqui na citometria de fluxo
então, a ativação dessas células, mostrando a fosforilação do STAT1, e a gente vê que aqui em verde os indivíduos normais, em vermelho os pacientes com candidíase mucocutânea crônica. Aqui, nesse de baixo, é um paciente com candidíase mucocutânea crônica não mutante de STAT1. E aqui em cima, um mutante de STAT1 com ganho de função. Então, isso faz com que a gente tenha mais ferramentas para tratar esse paciente. Além de nós tratarmos as infecções, nós podemos também usar inibidores das janusquinases e para preparar esse indivíduo para um transplante de células tronco hematopoéticas. Aqui a gente vê uma pacientinha que tem uma mutação de STAT1 com ganho de função, então essas lesões verrucosas provocadas pelo fungo, e pós 6 meses de ruxolitinib. Então, esse é um pacientinho da Cristiane, lá no Nordeste, que a gente viu, e que foi feito o diagnóstico aqui com a gente, e a gente foi levado, então, a esse tratamento, que leva a uma melhora muito significativa. Então, o diagnóstico fenotípico, o diagnóstico genético desses pacientes, a gente pode ver como é importante. Então, outros defeitos da via de interferon do tipo 1, que vão dar suscetibilidade basicamente a infecções virais, principalmente a meningoencefalites herpéticas. Então, a gente vê alguns defeitos da via de TOL3, tá? Do receptor da família TOL3, UNC93B, também mutações de TRIF, TRAF3, QBK1, então levam a mutações que levam a doenças que levam a suscetibilidade a infecções virais. Então, aqui um paciente com uma meningoencefalite herpética. Esse paciente é o terceiro episódio de uma meningoencefalite herpética e vamos fazer a procura, vamos procurar o que esse pacientinho tem. Então, foi para o sequenciamento, achamos essa deleção de 6 pares de bases, uma mutação in frame de UNC93B. Então, essa mutação é uma mutação que leva a uma alteração hipomórfica, uma perda parcial de função de UNC93B, que levou a essa suscetibilidade à meningoencefalite herpética, mas que não foi um quadro tão grave que levou ao óbito desse paciente. Então, esse paciente, hoje em dia, ele tem uma vida normal e esse paciente foi imediatamente tratado com interferon alfa, uma vez que a gente teve o diagnóstico. Então, a gente tratava com o antiviral adequado, que já estava sendo tratado, e uma vez com o diagnóstico, a gente começou o tratamento com interferon alfa, esse paciente rapidamente se recuperou. Então, o diagnóstico preciso é fundamental no tratamento desses pacientes. Então, a gente vê aqui um paciente com a pele muito seca, cabelo ralinho, taurodontia, então esses dentinhos de tubarão. Então, isso aqui é uma displasia ectodérmica hipohidrótica com imunodeficiência. Esses pacientes têm suscetibilidade a diversas doenças, a infecções bacterianas por causa do defeito de anticorpos, a infecções por fungos, por micobactérias, por vírus como o citomegalovírus. Então, esses pacientes sofrem de múltiplas infecções, muitas oportunistas. Então, como é que a gente pode tratar? O NEMO, esse modulador do essencial do NF-κB, ele está no cromossomo X. Então, para que o indivíduo do sexo masculino consiga sobreviver, esse paciente precisa ter uma mutação com perda parcial de função, uma mutação hipomórfica. Aqui a gente vê uma menina com o mesmo fenótipo, cabelo ralinho, pele muito seca, dentinho de tubarão e incontinência pigmentar. A presença da incontinência pigmentar é altamente sugestiva de que a mutação do NEMO seja uma mutação amórfica, uma perda completa de função, que seria incompatível com a vida de indivíduos do sexo masculino. Alguns anos depois, a mãe dela teve um filho, menino, ele morreu com 7 dias de vida. Então, mostrando que realmente era uma mutação amórfica antes de nós termos o sequenciamento. Então, aqui uma pacientinha com uma outra doença viral, uma varicela disseminada, mas ela tinha história de múltiplas infecções. Uma pneumonia, outra pneumonia grave. Então, a gente viu essa paciente tinha uma deficiência muito grave da produção de imunoglobulinas.
com a presença de linfócitos B em números normais. Então, isso é uma imunodeficiência comum variável. Hoje em dia, nós conhecemos esse grande número de doenças que levam a esse quadro de imunodeficiência comum variável. E a gente viu um paciente da Unicamp com uma mutação de BCMA que ainda não foi descrita, e a gente sabe de 4 pacientes hoje em dia. Esse paper está em fase de escrita para publicação. Então, como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? A gente faz o diagnóstico também fenotípico, pela presença de ausência de anticorpos, pela ausência de algumas classes de imunoglobulinas e ausência de células B de memória. Ele tem células B, mas não tem células B de memória. Essas células não conseguem fazer switch isotípico depois e não conseguem se transformar em plasmócitos. Dessa maneira, o número de linfócitos B pode ser bastante reduzido em alguns pacientes. Então, aqui, um dos defeitos genéticos de TASSE, aqui na PCR pré-sequenciamento capilar, a gente viu que um dos pacientes não expressava o exon 5. Então, vamos fazer o sequenciamento e havia uma variante alélica em heterozigose na região aqui, ó, era numa região intrônica relacionada com o splice site desse exon 5, então levando a essa doença desse indivíduo. Um outro paciente, também com uma imunodeficiência comum variável, e que a gente foi procurar os defeitos. Na imunofenotipagem, a gente achou a ausência do receptor de BAFF. Então, aqui a gente vê CD21, linfócitos B, do indivíduo normal, aqui do indivíduo normal, o receptor de BAFF, e do pacientinho. Então, ausência do receptor, ausência do receptor. Então, sequenciamento, então, ele tinha essa variante alélica aqui em heterozigose. Será que isso era importante? Não sabemos, mas isso foi o que a gente achou na época. E um outro paciente também com um outro defeito, uma deficiência de ICOS. Também é um terceiro defeito, então a gente vê a expressão normal de um indivíduo controle e a gente vê a ausência do ICOS nesse indivíduo. Tá? Mas será que isso aqui é real? ICOS é importante para a transcrição do ligante do CD40. Então, nós fomos ver a expressão do ligante do CD40, também virtualmente ausente. Então, provavelmente isso aqui é relevante. Vamos sequenciar. Então, a gente achou essa mutação homozigota no intron 4 do gene de ICOS, então, que era uma mutação de splice site, e então essa mutação era uma mutação que depois a gente confirmou sendo realmente patogênica. Então, hoje em dia, a gente faz muito sequenciamento de nova geração. No sequenciamento de nova geração, a gente pode ter vários enfoques. A gente pode fazer sequenciamento de painéis, que são muito úteis para algumas doenças, e a gente pode fazer um sequenciamento mais amplo, um sequenciamento de exoma completo, ou um sequenciamento de genoma completo, eventualmente, tá? Dependendo de que nós desconfiarmos. Então, vantagens de fazer um sequenciamento de exoma completo. A gente vai ver todos os exons e todos os genes. E uma vantagem muito grande é que vai permitir a reanálise desses dados com a chegada de novos dados, de novas variantes alélicas que vão ser descritas como patogênicas, etc. Desvantagens. A gente pode ter buracos no sequenciamento. Então, dependendo da profundidade de sequenciamento que ocorrer, da região, do kit que a gente fizer para fazer esse sequenciamento, pode ter algumas dificuldades no próprio sequenciamento. Outra coisa muito importante, as regiões intrônicas podem ser relevantes. Por exemplo, no GATA2 a gente tem mutações no intron 4, muitas mutações relevantes, e a gente tem mutações no promotor de GATA2 e no exon 1 e no exon 2, e no intron 1 e 2 também. Então, a gente tem essas mutações intrônicas que também podem provocar doença, então, para essas doenças, o sequenciamento de exome completo pode não ser totalmente eficiente. E os achados em novos genes geralmente vão requerer validação. Então, a gente geralmente faz o sequenciamento capilar por sangue para confirmar aquela variante. Mas hoje em dia, os sequenciamentos de nova geração estão ficando tão bons que não tem sido usualmente necessário a gente fazer o sequenciamento por sangue
para confirmação dessas variantes alérgicas. Como é que a gente faz a avaliação desses dados de NGS? Então, a gente primeiro precisa fazer o sequenciamento por NGS. Então, a gente coleta a amostra do paciente, separa o DNA, prepara a biblioteca, bota na plataforma no sequenciador de nova geração. A gente vai ter o arquivo BRUC, FASTQ, que vai ser alinhado com as sequências referentes, fazendo o arquivo SAM e BAM, e daí esse arquivo BAM vai ser lido e vão ser feitas as chamadas de variantes por softwares de bioinformática, né? Então, por exemplo, o VARStation, né, que a gente usa bastante também. Então, a gente pega e faz esse arquivo VCS e que a gente vai fazer uma filtragem desse arquivo e vai ver quais variantes alérgicas podem ser relevantes para a doença que esse indivíduo apresenta. A gente vai fazer uma análise e essa validação vai fazer com que nós possamos fazer o nosso relato clínico que vai ser emitido para o paciente. Então, como é que a gente vê isso aí? Então, a gente vê as regiões exônicas e tal, a gente vê aqui na visualização no IDP, aqui, a gente vê aqui ó, que houve essa troca de um C por um T, tá? E aqui a gente vê bastante bem. Qual o nosso problema? O nosso problema é a grande quantidade de dados que a gente tem e que dificultam muito a análise. Então, essa análise de dados é bastante complexa e depende muito do quê? Depende muito de que o médico que acompanha o paciente faça um relato, faça um pedido de exame com o máximo de detalhes possíveis. Os dados clínicos são fundamentais para quem vai fazer a análise desses dados do sequenciamento, conseguir achar. Já que a gente vai achar uma grande variedade, um número enorme de variantes alérgicas que não vão ter nada a ver com aquela doença que o paciente tem. E qual seria a vantagem de nós descrevermos todas essas variantes alérgicas? É pouco provável que tenha uma grande importância. Então, é muito importante que os dados para o médico e para o paciente sejam dados realmente relevantes. Para isso, a gente tem que ter os dados bastante precisos, os dados clínicos. Então, vamos ver alguns exemplos. Um paciente que foi encaminhado com uma imunodeficiência comum variável, mas que tinha verrucose, condromatose, carcinomas epidermoides e perianais. Minha suspeita clínica é deficiência de GATA2. Vamos sequenciar um painel. Bom, achou. Então, uma troca de uma treonina por uma isleucina em heterozigose, é uma doença autossômica dominante, e então essa mutação é patogênica. Um outro paciente também suspeitas de deficiência de TTC7A, XAP, mevalonato quinase, TTC37, porque ele tinha atresias múltiplas intestinais, mais hipogamaglobulinemia. No sequenciamento se achou duas variantes alérgicas, uma sabidamente patogênica e uma provavelmente patogênica, no gene de mevalonato quinase. E, então, isso leva à doença que esse pacientinho tem. Uma outra paciente com um quadro de imunodeficiência comum variável com linfoproliferação. Então, fenótipo clínico, imunodeficiência comum variável com fenótipo de síndrome linfoproliferativa autoimune. Então, suspeitas. Deficiência, defeito de AECOS, TACE, fosfatidinostrol 3 quinase, cadeia delta, fosfatidinostrol 3 quinase, R1, CTLA4, LRBA, etc. No sequenciamento completo de exoma, achou uma variante alérgica do gene da febre familiar do Mediterrâneo, não tinha nada a ver com a história, uma mutação do PST-PIP1, o quadro clínico dela não tem nada compatível com mutação do PST-PIP1, uma mutação de fosfolipase C-gama2, tá? Que existem 7 casos descritos no mundo, 5 que têm uma doença autoinflamatória, muito importante, e 2 que têm uma doença autoinflamatória com manifestações de hipogamaglobulinemia. Então, isso parece o quadro da paciente. Não é igual, ainda é bastante diferente. Então, isso é uma variante clínica diferente de um gene onde já existem algumas poucas mutações descritas. E 2 mutações do gene de peroxidase de eosinófilo, que sabidamente, provavelmente patogênicas, que não tinham nada a ver com a história dessa paciente. Então, essa variante de significado indeterminado aqui
no gene de fosfolipase C gama 2, isso aqui é provavelmente a mutação relevante dessa paciente. Um outro paciente com também infecções virais cutâneas, verrugas, moluscos contagiosos, mais um quadro eczematoso e mais nanismo proporcionado. Então, foi encaminhado para uma síndrome de hiper-IgE, suspeitas clínicas, deficiência de DOC8, deficiência de TIC2, deficiência de MCM4. Vamos para o sequenciamento. Então, de diagnóstico, a gente tinha a IgE maior que 15.000, então, favorecendo o diagnóstico de síndrome de hiper-IgE, que nos foi dado, né? Então, redução de células T, CD8, células B e NK em números limítrofes, resposta linfoproliferativa reduzida para vários antígenos, redução de hormônio de crescimento e de cortisol. Então, aí havia, então, defeitos endócrinos importantes. No sequenciamento, então, essa variante, uma inserção de um G aqui no intron 1 de MCM4, alterando o splice site e levando a um frame shift e um stop codon prematuro, levando essa alteração. Uma fenilalanina troca por marginina com frame shift e 4 para frente, um stop codon. E uma outra variante alélica, também com a deleção de 4 nucleotídeos no 2282 do gene da filagrina e levando um stop codon prematuro também de filagrina. Então, essa mutação aqui da filagrina 5, isso fez o diagnóstico da dermatite atópica grave que esse pacientinho tinha, que a gente não tinha pensado inicialmente nesse diagnóstico. E achou a mutação de MCM4, que era o diagnóstico que a gente presumia para esse paciente. Então, resolveu o problema de uma maneira muito boa para esse paciente. Então, nosso grande problema, agora a gente está ficando cada vez mais, a gente vai ter os diagnósticos genéticos, a gente vai ter que quebrar nossa cabeça para a gente analisar esses dados de uma maneira precisa, fazendo com que o diagnóstico preciso e muito preciso consiga nos levar a um tratamento personalizado, a um tratamento que seja direcionado para a doença daquele paciente. Os novos tratamentos com uma medicina onde a gente tem novas drogas que conseguem atuar em vias de sinalização bastante específicas, estão nos permitindo tratar muitas doenças de uma maneira muito melhor, muito mais precisa, com muito menos efeitos colaterais. Então, isso é o que a gente está vendo hoje em dia, que está fazendo com que a gente perceba que a nossa imunologia é uma ciência que é bastante simples, que até as crianças conseguem entender e que a gente está vendo que a genética está ajudando a gente demais no diagnóstico dessas novas doenças imunológicas. Então, a gente tem o nosso grupo no laboratório, do ambulatório, aqui grupo de alunos, laboratório, funcionários e várias colaborações aqui no Brasil em relação a diagnóstico genético de imunodeficiências, em relação a doenças tropicais, nossos grandes parceiros de muito tempo, e muitas colaborações internacionais também, como a que levou ao diagnóstico da deficiência de IRF8, que foi o primeiro caso do mundo. Então, muito obrigado a todos. Eu estou aqui totalmente à disposição para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Dilton, pela excelente aula. Eu com certeza aprendi bastante, é um assunto que eu não tenho muita experiência mesmo, e eu consegui aprender bastante, foi bem didático. Eu acredito que o pessoal que esteve aqui também assistindo conseguiu aprender bastante coisa também. A Paula Ordonhez, ela perguntou assim: as IDPs ainda são doenças subdiagnosticadas, como o doutor vê uma melhora nesse ponto? É uma grande pergunta, é uma grande verdade que a doutora Paula está falando. Tá? Então, a gente vê que existe um subdiagnóstico ainda muito importante, tá? E esse subdiagnóstico é muito relevante no ponto de que esses pacientes não são diagnosticados e, dessa forma, eles apresentam muitas manifestações de doença que poderiam ser evitadas com um tratamento mais precoce e mais preciso. Então, esse é um ponto muito importante. O ponto da educação,
tá? Então, conseguimos passar essas informações para um número cada vez maior de pacientes e de profissionais da saúde. Então, esse enfoque e esse trabalho que vocês têm feito de educação é um trabalho fundamental e que a gente depende muito da educação dos profissionais de saúde e a educação, a gente sabe que a educação é tudo e a educação é quem consegue nos tirar do buraco, de todas as maneiras. Sim, com certeza. É por isso mesmo que a gente tem trazido diversos temas para serem discutidos, temas relacionados à bioinformática, temas relacionados à genética no geral. E isso faz toda a diferença, né? Não só nos nossos webinars, mas também nos textos que a gente tem trazido no nosso blog. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. A Regina, ela perguntou assim: boa tarde, parabéns pela palestra. Como interpretar um exoma sem alterações diante de uma criança com CMV grave, antinomicose e aspergilose? Não sei se você conseguiu ver a pergunta que ela fez. Perfeito. Então, não é tão raro, apesar de nós conseguirmos de fazermos uma solicitação do pedido do exoma ou de um genoma completo, bastante detalhado, descrevendo as manifestações clínicas e infecciosas do paciente, muitas vezes não se consegue achar nada. Mas é muito importante que nós saibamos que muitas vezes, então, quando a gente pede um exoma, a gente pensa a seguinte coisa: 85% das doenças genéticas em humanos estão nos exons, tá? Então, a gente teria, teoricamente, uma chance de 85% de achar uma variante alélica que seja relevante no exoma desse paciente. Mas se o pedido não for detalhado o suficiente e se não for preciso o suficiente, a análise, por quem vai fazer a análise desse sequenciamento, vai ficar muito prejudicada. Outra coisa, mesmo que tenha sido bastante bem detalhado, ocasionalmente escapa. Escapa por quê? Porque muitas vezes é uma variante que não é descrita como patogênica até então. Então, pode ser uma variante de significado indeterminado até esse ponto, ou que nunca tenha sido descrita, não está em nenhum dos bancos. Então, vai ser a primeira observação dessa variante alélica. Então, fica muito difícil para quem está avaliando esse exoma poder caracterizar essa variante alélica como patogênica. Então, vai ter que fazer várias outras coisas, vários outros exames e reanalisar o próprio exoma pode ser reanalisado, pode ser importante fazer outros exames para procurar, por exemplo, variações de número de cópias dos genes, que muitas vezes não é uma mutação pontual, mas é uma variação do número de cópias, ou número exagerado de cópias, ou número reduzido de cópias de algum gene que seja transcrito, que tenha vários transcritos. Então, pode haver essas alterações e que vão levar a uma doença num paciente qualquer. Num paciente com citomegalovirose grave, actinomicose, aspergilose, então, aí eu pensaria, como foi? Então, o citomegalovírus é um vírus da família herpes. Ok, muito importante, né? Então, defeito de imunidade inata vai ser importante e defeitos de linfócitos T e células NK vão ser relevantes. Tá? De actinomyces e aspergillus. Aí vai depender do tipo de manifestação que esse indivíduo apresenta. A gente pensaria inicialmente mais num defeito de fagócito. Então, aí é provável que esse indivíduo tenha uma doença que afete mais de uma linhagem celular. Existem doenças que fazem isso? Existem. Então, por exemplo, deficiência de GATA2 é uma doença que dá defeitos de células fagocíticas mononucleares, de células NK, de linfócitos B, de linfócitos T, etc. Então, a gente pensar numa coisa dessa pode ser? Pode. Um sequenciamento de exoma acharia isso? Pode ser. Tá? Lembrando do que eu falei agora há pouco, GATA2 é um gene meio difícil de analisar,
Por quê? Porque tem mutações intrônicas já descritas no intron 4 e tem mutações intrônicas no promotor e no intron 1 e 2 do GATA2, que provocam doença e no sequenciamento de exoma, infelizmente, a gente não vai conseguir achar. Então, é muito importante, depois disso, a gente discutir com quem está fazendo a análise do exame, para a gente ver quais são os próximos passos que a gente deve fazer para conseguir ter o diagnóstico preciso desse paciente. Certo. Acho que respondeu aí a dúvida. Não sei se a Regina quer comentar mais alguma coisa. Ela respondeu aqui, muito obrigada. Então, foi respondida a pergunta. Mas, mais uma vez, doutor Dilton, gostaria de agradecer pela parceria que você tem tido aqui com a gente, né? Tanto para escrever quanto para apresentar. É uma honra mesmo ter o senhor aqui. E obrigada também a todos que ficaram até o final. A gente fica muito feliz de ter a presença de vocês. E esperamos vocês também nos próximos webinars que a gente tem programado para a semana que vem. Muito obrigado a vocês da Varscation. Essa colaboração é uma colaboração que a gente poderia dizer que é uma correspondência bionívoca, que é legal para vocês e é muito legal para mim também. Então, a gente tem discutido muito, tem conversado muito, eu tenho aprendido muito também, e isso tem sido uma interação muito profícua, muito boa, e é muito importante todos nós estarmos aprendendo o tempo inteiro, porque sem aprender, a gente não vai conseguir nunca ir para frente. É verdade. Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos. Obrigada. Até mais, gente.